A 20 graus Fahrenheit, o ponto onde a maioria dos vegetais desiste, 10 plantações notáveis não apenas sobrevivem no frio, elas ganham vida. Hoje, estamos explorando 10 vegetais extraordinários que não temem o inverno, eles dependem dele. Para esses vegetais, o clima frio é o catalisador que desbloqueia sabores que o clima quente jamais consegue produzir. Quando a geada se instala, essas plantas inundam suas células com açúcares como um anticongelante natural, transformando folhas amargas em folhas doces como mel e frutos duros em iguarias macias. Neste episódio, você conhecerá uma hortaliça que amadurece em apenas 40 dias conforme a luz solar diminui, outra que prospera onde nada mais cresce e uma cujo sabor de inverno fará você questionar se algum dia já a provou de verdade antes. Vamos conhecer esses campeões resistentes ao congelamento. Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Top 1. Espinafre. Começando com uma folha persa milenar que continua fazendo fotossíntese enquanto o resto do jardim dorme. Aquele toque metálico amargo que você associa ao espinafre desaparece completamente quando o frio chega. O espinafre de inverno tem o sabor de um vegetal totalmente diferente, terroso, doce, sem nada daquela adstringência acentuada que faz as crianças o esconderem sob o purê de batatas. Uma geada forte transforma quimicamente esta folha de algo tolerável se coberta de manteiga para algo que você realmente deseja comer cru em saladas. A alquimia é elegante. À medida que as temperaturas despencam, o espinafre converte amidos armazenados em açúcares, um crioprotetor natural que protege as paredes celulares contra rupturas. O mesmo mecanismo de sobrevivência que mantém a planta viva torna cada folha notavelmente mais doce e complexa. O espinafre continua a fotossíntese a 20 graus Fahrenheit, produzindo ativamente novas folhas em dias a menos de inverno, quando a maioria dos vegetais já parou completamente. Os antigos persas cultivavam esta planta verde há mais de 2000 anos, e ela percorreu a rota da seda para chegar aos jardins europeus no século XIV. Catarina de Médici, a rainha da França, amava-o tão obsessivamente que o exigia em todas as refeições. Eles não estavam comendo o espinafre amargo do verão, eles conheciam o segredo do cultivo no frio que a agricultura industrial apagou da memória. Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Top 2. Caule. Se você quer um vegetal que realmente melhora depois que o frio do inverno tenta matá-lo, plante caule. Muito antes de se tornar um superalimento da moda, esta sobrevivente de folhas crespas manteve os europeus medievais vivos através de invernos brutais. Os agricultores escoceses a cultivavam de forma tão extensiva que caule tornou-se gíria para o próprio jantar. Durante a Segunda Guerra Mundial, a campanha britânica Dig for Victory a promoveu como a potência nutricional que poderia alimentar famílias quando as importações secassem. O que faz da caule uma campeã de inverno é que ela é um dos poucos vegetais que realmente melhoram após a geada. Essas primeiras geadas fortes ativam uma resposta de sobrevivência. A caule concentra açúcares em suas folhas para evitar que cristais de gelo se formem dentro de suas células. O resultado é um sabor mais doce e menos amargo que converte até os céticos. Algumas variedades, como o Winterbor e Lacinato, podem aguentar 10 graus Fahrenheit e continuar produzindo novas folhas durante toda a temporada. Coloque as sementes de caule na terra de 6 a 8 semanas antes das temperaturas de congelamento chegarem e você terá uma colheita que não dá a mínima para a neve. O espesso revestimento ceroso e suas folhas age como um isolamento natural, repelindo o gelo enquanto protege o tecido tenro por baixo. Melhor ainda, a caule torna-se mais nutritiva no frio, com os níveis de vitamina C disparando após a exposição a temperaturas congelantes. Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Top 3. Mizuna. A couve pode levar o seu tempo na neve, mas e se você precisar de folhas verdes rápido, na metade do tempo? Procurando por uma verdura que amadureça em 40 dias, mesmo com o sol desaparecendo? A Mizuna oferece velocidade sem sacrificar a tolerância ao frio. Esta mostarda japonesa prospera em condições que paralisam a alface, com bordas serrilhadas tão delicadas que parecem renda, mas resistentes o suficiente para ignorar o frio intenso. A Mizuna tem sido um item básico na culinária asiática por séculos, particularmente apreciada em Kyoto, onde prosperava nos invernos frescos e úmidos da região.
Os agricultores japoneses descobriram que esta folha plumosa não apenas sobrevivia a ondas de frio, mas crescia mais rápido e suave nos dias mais curtos do outono, tornando-a perfeita para saladas de inverno de crescimento rápido. As folhas profundamente recortadas da Mizuna criam mais área de superfície para a fotossíntese em condições de pouca luz, uma adaptação inteligente que a mantém crescendo quando outras folhas param. O sabor percorre uma linha fascinante entre um toque suave de mostarda e um sabor picante, tornando-se visivelmente mais doce após uma geada leve, mantendo tempero suficiente para manter as coisas interessantes. Atualmente, os agricultores amam a Mizuna por seu hábito de cortar e colher novamente. Corte as folhas externas 1 polegada acima da coroa e a planta continuará produzindo em várias colheitas. Também é notavelmente resistente a pragas no clima frio, quando a maioria dos insetos entrou em dormência. Semeie as sementes em setembro e você estará jogando folhas frescas e frisadas em saladas até dezembro. Top 4. Tatsoi. O próximo é um vegetal tão mal compreendido que os quintais de inverno finalmente revelam seu verdadeiro sabor. O tatsoi cresce como uma roseta verde escura pressionada contra a terra, suas folhas em forma de colher espiralando para fora em simetria perfeita. Este parente da acelga chinesa alimentou famílias por toda a Ásia por mais de 1000 anos, sendo particularmente valorizado no norte da China, onde os invernos chegam cedo e demoram a passar. Ao contrário de suas primas brássicas mais altas, o tatsoi abraça o chão, uma estratégia de sobrevivência que protege seu coração tenro dos ventos cortantes enquanto maximiza o calor do solo abaixo. O que diferencia o tatsoi é sua dupla personalidade. No clima ameno, tem gosto de um bok choy suave com um toque sutil de mostarda. Após o primeiro congelamento forte, algo quase mágico acontece. As folhas adoçam dramaticamente enquanto desenvolvem uma textura amanteigada que as tornam perfeitas para refogados ou saladas cruas. Essa transformação ocorre porque o tatsoi, como outras brássicas resistentes ao frio, converte amidos em açúcares como uma proteção natural contra o congelamento. Comece o tatsoi no final do verão ou início do outono, e ele amadurecerá em apenas 45 dias. Ele ignora os 15 graus Fahrenheit e, na verdade, prefere os dias curtos e frescos do outono. O formato de roseta compacta o torna perfeito para espaços apertados ou hortas em recipientes, e você pode colher tanto folhas jovens para saladas, quanto esperar por plantas de tamanho normal. Falem em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Top 5. Folhas de mostarda. A suavidade amanteigada do tatsoi agrada a paladares delicados, mas nossa próxima folha segue a abordagem oposta, ousada, picante e assumidamente intensa. As folhas de mostarda de verão vão desentupir seus seios nasais de um jeito ruim. Aquele calor que queima o nariz e arde a garganta as tornam quase incomestíveis cruas e agressivas mesmo quando cozidas. Plante essas mesmas variedades no outono e o frio realiza uma espécie de alquimia. A transformação é impressionante. O soco picante permanece, mas a queimação metálica áspera desaparece completamente. O que você obtém em vez disso é um tempero equilibrado, o tipo que adiciona personalidade aos pratos sem dominá-los. O clima frio não elimina a picância da mostarda, ele a refina. À medida que as temperaturas caem, o metabolismo da planta muda, abrandando os glucosinolatos fortes, aqueles compostos que limpam os seios nasais, em algo muito mais mitizado. É por isso que o sul dos Estados Unidos aperfeiçoou as folhas de mostarda como a realeza da soul food. Variedades como a Red Giant ostentam folhas roxo-avermelhadas profundas com nervuras verde jade, tão visualmente impressionantes quanto saborosas, sobrevivendo a 20 graus Fahrenheit sem reclamar. Enquanto isso, a Southern Giant Curled produz folhas crespas maciças que aguentam lindamente em pratos de cozimento longo. Ambas amadurecem rapidamente, muitas vezes prontas para colheita em 40 dias, tornando-as perfeitas para preencher lacunas deixadas por plantações de verão esgotadas. Plante 4 a 6 semanas antes da primeira geada. Elas germinam rápido, crescem agressivamente e não pedem quase nada em troca, exceto o clima frio para atingir seu pleno potencial. Top 6. Bok choy. Talos brancos crocantes cobertos com folhas verde escuras, o bok choy parece mais um buquê do que um vegetal. Esta elegante brássica asiática tem nutrido famílias chinesas desde o século V, quando já era considerada essencial nas hortas do Vale do Rio Yangtze.
O que os agricultores chineses sabem há séculos, os jardineiros ocidentais estão descobrindo agora. O bok choy prospera quando o ar do outono se torna nítido. O clima frio transforma o bok choy de bom para excepcional. Os talos grossos e suculentos desenvolvem uma crocância mais doce após a exposição a temperaturas na casa dos 40 graus Fahrenheit, enquanto as folhas permanecem macias e suaves. Ao contrário dos plantios de verão que pendoam ao primeiro sinal de calor, o bok choy plantado no outono se estabelece para um crescimento constante, amadurecendo em 45 a 60 dias, dependendo da variedade. Tipos anões como o Toy Choy lidam lindamente com geadas leves, enquanto variedades de tamanho normal, como o Joy Choy, podem tolerar temperaturas de até 25 graus Fahrenheit. Sua maior força reside na versatilidade. Colha folhas jovens para saladas, ou espere por cabeças inteiras perfeitas para refogados e sopas. De qualquer forma, você terá um vegetal que é 95% água, mas repleto de vitaminas A, C e K. Plante-o 6 semanas antes da geada, e você entenderá por que ele permaneceu um item básico por milênios. Top 7. Mashi, Corn Salad. As brássicas asiáticas dominam as hortas de clima frio, mas a Europa aperfeiçoou seu próprio sobrevivente de inverno, um tão confiável que Thomas Jefferson não ficava sem ele. Saladas frescas em janeiro enquanto seus vizinhos raspam a geada dos vidros dos carros, a Mashi entrega o impossível. Folhas macias e amanteigadas que prosperam no frio, crescendo mais rápido quando outras alfaces já colapsaram em uma gosma marrom. Thomas Jefferson a chamava de uma excelente salada de inverno e a plantou em Monticello por uma razão: era a única coisa verde em sua mesa de novembro a março. A Mashi, na verdade, prefere temperaturas de congelamento. Enquanto o espinafre definha e a alface fica amarga, a Mashi acelera entre 40 e 60 graus Fahrenheit, desenvolvendo uma riqueza amendoada que as folhas de clima quente nunca alcançam. Ela sobrevive até 10 graus Fahrenheit e muitas vezes emerge debaixo da cobertura de neve completamente ilesa, com suas rosetas apertadas protegendo a coroa em crescimento contra danos causados pelo gelo. Plantada no final do verão para dar tempo de se estabelecer antes das geadas fortes, ela germina lentamente, mas recompensa a paciência com colheitas contínuas durante todo o inverno. Corte rosetas inteiras ao nível do solo, e novas plantas preencherão as lacunas até a primavera. Monges europeus domesticaram isso em jardins de mosteiros séculos atrás, reconhecendo o que os jardineiros modernos estão redescobrindo. Quando você precisa de folhas frescas e o jardim parece morto, a Mashi está prosperando silenciosamente. Fale em português do Brasil, com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Top 8. Claytonia, Miner's Lettuce. Os cantos sombreados e esquecidos do seu jardim, aqueles onde nada cresce, podem se tornar seus canteiros mais produtivos. A Claytonia prospera exatamente nas condições que outras plantas recusam: sombra profunda, solo pobre e temperaturas de congelamento. Plante-a uma vez no outono e ela se semeará sozinha para sempre, cobrindo aquelas paredes estéreis voltadas para o norte com folhas suculentas e repletas de vitamina C, enquanto o resto do jardim dorme. A Claytonia, na verdade, exige frio. Ela cresce mais rápida entre 35 e 55 graus Fahrenheit, murcha no calor do verão e depois explode de volta à vida quando o outono chega. As folhas, suaves, crocantes, com um toque mineral sutil, permanecem macias através de geadas fortes e até mesmo sob cobertura de neve. Aquelas folhas peculiares em forma de disco envolvem completamente o caule como pequenos guarda-chuvas verdes, tornando as colheitas tão visualmente impressionantes quanto nutritivas. Plante em setembro ou início de outubro, mal cobrindo as sementes microscópicas. Em poucas semanas, você terá folhas de salada de manutenção zero que não requerem atenção, nem fertilizante e nem mimos. Elas se semearão sozinhas ano após ano, em lugares onde você já desistiu de cultivar qualquer outra coisa. Os mineradores da Corrida do Ouro na Califórnia a chamavam de alface do mineiro e creditavam a ela a prevenção do escorbuto, quando a medicina falhava. Essas folhas contêm mais vitamina C do que laranjas. Os nativos americanos sabiam disso milhares de anos antes de os garimpeiros tropeçarem nelas. Os cantos negligenciados do seu jardim guardam o mesmo potencial. Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Top 9. Alface de inverno. Por gerações, os jardineiros descartaram a alface de inverno como um mito, até que algumas variedades desafiadoras provaram que estavam errados.
A maioria das variedades são de fato fantasias de marketing que colapsam ao primeiro congelamento real, mas um punhado de relíquias escandinavas e britânicas realmente entregam cabeças firmes e doces no meio do inverno, sem necessidade de estufa. Considere a Arctic King, desenvolvida onde os jardineiros recebem talvez 12 semanas de clima decente por ano. Ela sobrevive a repetidos ciclos de congelamento e descongelamento, do tipo que transforma a alface romana comum em uma lama marrom, porque suas células contêm proteínas anticongelantes naturais. Os mesmos compostos que impedem os peixes do Ártico de congelarem também mantêm as células desta alface flexíveis quando o gelo se forma. A Arctic King foi documentada sobrevivendo a 12 graus Fahrenheit em canteiros desprotegidos, retomando o crescimento quando as condições esquentaram. A Valdor pode ser a mais resistente de todas, com cabeças tão apertadas que repelem a água como uma capa de chuva, e folhas cerosas espessas que isolam o frio. Comece qualquer uma destas no final de agosto. Deixe-as estabelecer raízes profundas antes de novembro, e elas ficarão lá com aparência impecável através da neve e do gelo sem hesitar, às vezes até mais se você colocar uma cobertura de fileira sobre elas. O sabor permanece limpo e suave, o que honestamente surpreende as pessoas que esperam que os vegetais de inverno tenham gosto de punição. Estas variedades provam que você não precisa comprometer saladas frescas em janeiro sem o amargor ou a gosma que define a maioria das tentativas em clima frio. Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Top 10. Nabos. A alface de inverno reescreve as expectativas para as hortaliças de folha, mas nosso campeão final desafia algo ainda mais fundamental, uma reputação construída ao longo de séculos. O nabo que você acha que conhece não existe nos jardins de inverno. Aquelas raízes amargas e fibrosas que deram má fama aos nabos são o que acontece quando os nabos crescem em solo quente. Plante-os no outono, deixe a geada fazer sua mágica e você colherá algo completamente diferente: globos firmes e doces com uma textura de rabanite e zero amargor. Um congelamento forte transforma os nabos de uma ideia secundária no jardim em uma verdadeira iguaria de inverno. O solo frio retarda o crescimento o suficiente para evitar a textura amadeirada, enquanto a geada desencadeia o acúmulo de açúcar nas raízes. O resultado não se parece em nada com os nabos que estragavam as refeições nas cantinas escolares. O Purple Top White Globe, na verdade, melhora com cada geada leve, desenvolvendo uma doçura que se intensifica à medida que a temperatura cai. Os globos de topo roxo empurram o solo congelado como tesouros enterrados, sua polpa branca permanecendo crocante mesmo após semanas na terra. E aquelas folhas que todo mundo joga fora? Elas são a segunda colheita secreta, folhas repletas de vitaminas que têm um sabor incrível refogadas ou misturadas em sopas, mais doces e macias do que qualquer coisa produzida no verão. É por isso que as aldeias medievais os plantavam de forma tão extensiva. Quando os estoques de grãos ficavam baixos durante invernos brutais, essas raízes sobreviviam e prosperavam. Os escoceses os amavam o suficiente para fazer de nips and tatties um prato nacional. Os primeiros colonos americanos plantaram nabos imediatamente após o desembarque, apostando sua sobrevivência no primeiro inverno nessas raízes modestas. Seu jardim de inverno não precisa ser um cemitério de caules marrons e canteiros vazios. Estes 10 vegetais estão esperando, prontos para converter seus meses mais frios em sua colheita mais produtiva, sua geada mais rigorosa em seus sabores mais doces e seus dias mais curtos na prova de que a boa jardinagem não se limita ao verão. Do espinafre que adora 15 graus Fahrenheit aos nabos que melhoram debaixo da terra por 4 meses seguidos, essas culturas representam milhares de anos de instinto de sobrevivência humano encontrando a evolução das plantas. Elas alimentaram nossos ancestrais quando os estoques de grãos acabaram e a medicina falhou. Elas alimentarão você enquanto o mundo lá fora permanece congelado e imóvel. O inverno virá de qualquer maneira. A questão é, seu jardim dormirá através dele ou prosperará sob a geada? Se esta jornada através da geada mudou a maneira como você vê seu jardim de inverno, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos desenterrando os antigos segredos de sobrevivência que a história tentou deixar no frio. Plante as sementes do seu futuro hoje. Nosso próximo tesouro de sabedoria de jardim será revelado muito em breve.